Ferreira. Olá, pessoal, estamos de volta aqui em mais um Conversa Franca e como toda segunda a gente aproveita para trazer e para conversar sobre os bastidores de Brasília, também eleições que se aproximam com os deputados federais e senadores. Hoje, com muita honra, recebemos Marcos Polon, deputado federal do PL. Seja bem-vindo. Obrigado. Feliz em estar com vocês aqui. E parabéns pela coragem, né? Todo mundo tem coragem de me entrevistar. A gente já vem conversando com o deputado há algum tempo pelo WhatsApp para trazer as opiniões dele sobre os assuntos no Portal Contribuinte e também agora com essa honra de recebê-lo aqui no nosso estúdio. Polon, para começar, esse mês é um mês importantíssimo, tem o julgamento, tem a possível filiação do Reinaldo no PL, e muita gente já fala, o Polon sair do PL é impossível, mas o Polon submisso ao Reinaldo no PL é impensável. É por aí o caminho? Seja bem-vindo. Bom, muito obrigado. A primeira questão é o seguinte, cara, essa decisão não foi minha nem é minha. Eu não tenho como fazer parte disso aí. Isso aí ficou bem evidente ano passado. Para os que ainda não entenderam, acho que nas últimas semanas ficou bem claro. Então, isso aí foi algo que foi feito sem que eu participasse. E, veja, eu não sou dono do partido, eu não tenho poder para interferir nisso aí. Isso é bem óbvio, né? Agora, a minha preocupação principal agora, minha prioridade, é tirar os inocentes da cadeia. Até você mencionou o julgamento do presidente Bolsonaro. Não, não é julgamento, isso é um linchamento público. Não existe processo, então não tem como existir julgamento se não existe processo. Aquilo ali é uma alegoria, é o que a gente chama de processo show, tal qual os tribunais nazistas faziam, só para poder fazer um assassinato de reputação. A exemplo da última decisão de colocar policiais no interior, do entorno da residência, na parte interna da casa do presidente, isso aí é vexatório. O objetivo é muito claro, é incutir no coração e nas mentes das pessoas medo de se manifestar. Típico de cada regime ditatorial, porque ele se mantém pelo medo. A estrutura da violência estatal não tem tamanho suficiente para reprimir todas as pessoas insatisfeitas do Brasil. Então, eles precisam incutir nas pessoas temor suficiente para que elas não se manifestem. É isso que a gente está vendo. Então, não marcaram a data para o julgamento do Bolsonaro, marcaram a data do circo que vai proferir a condenação. A condenação já foi feita lá atrás, quando tiraram o Lula da cadeia, e agora é só mais um capítulo triste desse filme de terror que a gente está vendo aí, mas, se Deus quiser, vai acabar. Então, minha prioridade é isso, é anistia, meu foco total é anistia. Eu tomei decisões difíceis nos últimos dias, últimas semanas até, propriamente dito, onde eu coloco em risco todo o meu futuro político, porque isso, para mim, não é carreira. Eu tenho propósito, e meu propósito é lutar pela liberdade. Então, nós estamos num momento em que a liberdade é extremamente ameaçada, que a gente está imerso num regime de exceção, numa ditadura, e eu acredito que não é o momento de pensar em questão partidária nem em eleição. De toda forma, eu tenho até a janela para poder fazer qualquer coisa. No entanto, eu sou muito alinhado com o Eduardo Bolsonaro, estou na política por causa do presidente Bolsonaro, e até segunda ordem eu vou caminhar no mesmo partido. Volto a dizer, não é prioridade minha prioridade é a anistia. Certo. E sobre a própria anistia, como que você está vendo, e também já falando sobre um pouco do que pode vir a ser alguma coisa sobre o Conselho de Ética da Câmara e o Congresso Nacional. Existe mesmo essa possibilidade de cassação ou de processo contra o deputado federal Marcos Polon, e como que está o clima com Hugo Mota e o Davi Alcolumbre no Congresso? Bom, processo eu já estou respondendo, né? Eu respondo duas representações, uma porque eu fui o último a deixar a mesa e outra por conta da manifestação aqui de Campo Grande. Nas duas, não tem individualização do fato. E essa é uma questão muito interessante que as pessoas não se atentam porque ela é um pouco técnica, mas é simples de entender. Não adianta eu falar numa acusação, seja administrativa ou seja criminal, ou até civil, o fulano está sendo acusado de homicídio, por exemplo. Certo. É necessário e fundamental para
o pleito inicial não ser inepto, não ser inadequado, que você individualize o fato. Pegar, por exemplo, os processos do 8 de janeiro. Fulano conspirou contra o Estado de Direito. Não, isso é errado. Você tem que descrever o fato. Conspirou como? Vendeu picolé, então conspirou. Escreveu com batom numa estátua, isso é conspiração. Fez um vídeo do gramado. Você perceba que a questão fática de todos esses processos é completamente absurda. O que demonstra que nós estamos vivendo, e eu recomendo que as pessoas tomem conhecimento de um livro do Franz Kafka, chama O Processo. O livro inteiro, o sujeito é processado, condenado e executado sem sequer saber por quê. E é o que nós estamos vivendo hoje, é o que se vive numa ditadura. Você, quando for descrever, por exemplo, um homicídio, que é fácil de entender, fulano de tal, na intenção de matar, no dia tal, na hora tal, desferiu tantos golpes de qualquer coisa, faca ou atirou, alguma coisa, você descreve. Contra a pessoa do fulano, com o ímpeto de ceifar-lhe a vida, etc, etc, etc. Eu não posso simplesmente, numa denúncia ou no inquérito, falar, não, homicídio. Então, homicídio como? Homicídio, não, ele até tem uma teoria de um doutrinador muito celebrado, que é putz, me fugiu o nome dele agora aqui, eu estudei direito penal com a doutrina dele. Ele descreveu uma teoria que dizia assim, que se você quiser matar alguém e levar ele para comer aquele sushi que pode estar envenenado toda vez, até o cara morrer, seria um crime de homicídio. Não é. Tem que ter nexo de causalidade direta, você entendeu? Então, a gente vê a falta disso aí dentro de todos os processos e, contaminados por esse mesmo vício, as representações contra mim também não têm esse fato identificado. Por exemplo, desferiu palavras numa manifestação de rua. Primeiro que não tem previsão legal. Eu tenho, pelo artigo 53, eu tenho uma imunidade de opiniões, palavras e votos. E mais do que imunidade formal, tem imunidade material. Não existe crime de fala para um deputado numa democracia. Teoricamente, você pode falar o que quiser. É claro que a gente não vive isso, porque a gente tem um deputado preso há mais de 5 anos porque fez um discurso. Na internet ainda, o mais absurdo. E aí, isso mostra a quebra com o Estado de Direito. Então, uma representação é sobre isso, e a outra é porque eu fiz parte da ocupação da mesa de uma forma completamente abstrata, não existe individualização. Só que, junto comigo, mais de 60 deputados também o fizeram. Então, é uma perseguição direcionada à minha pessoa, porque eu fui o único que fez críticas diretas ao presidente da casa? Seria isso? Porque, veja, a anistia hoje está nas mãos do Hugo Mota. Não adianta eu bater no Alexandre de Moraes em relação à anistia. Não adianta eu bater no Alcolumbre em relação à anistia. Eu tenho que trabalhar com o presidente da minha casa, que é o Hugo Mota. Então, perceba, é muito confortável você criticar o presidente de outro poder, que não tem ação direta contra você. É como se eu fosse, por exemplo, deputado estadual e batesse no Lula. Como se eu fosse vereador e batesse no Lula. O que vai acontecer em relação a você? Nada. Nada. O objeto de crítica mais sensível é justamente o presidente da sua casa, que, no meu sentir, já deveria ter pautado a anistia, porque mais de uma vez foi feito esse compromisso, e nós, já há meses atrás, conseguimos a assinatura suficiente para passar o texto, não só para a urgência. Então, perceba que é necessário esse enfrentamento, e esse enfrentamento faz parte da democracia. Agora, corro o risco de sofrer sanções pesadas por causa da minha postura? É evidente que sim. Agora, se você entra num propósito de defender a liberdade do seu país, temendo a perda do seu mandato, você não merece estar lá. Se todas as suas ações forem inclinadas para a manutenção do cargo, você não merece estar lá. Então, para mim, é muito nítido com quem que está a anistia. Está com o Hugo Mota. Quem que tem que criticar o Hugo Mota? Os deputados. O que adianta eu bater no Davi Alcolumbre, por exemplo? Dá um corte muito legal na internet, vai funcionar muito bem no TikTok. Mas quem tem que ir para cima do Davi são os senadores. Da mesma forma que quem tem que cobrar o presidente Hugo Mota são os deputados. E é isso que eu acho que tem que ser feito, e é isso que eu venho fazendo. Certo. Falando um pouco sobre o... Isso você falou agora sobre TikTok, redes sociais, cortes.
Nós estamos conversando muito com deputados federais, senadores e também vereadores sobre isso. É uma política que hoje a política está mais para lacração, para vídeos, para cortes no Instagram, do que para obras entregues. Uma praça boa para as crianças brincarem vale menos do que um corte viralizando no Instagram. Essa é a política que a gente está convivendo? Eu acredito que, infelizmente, essa é uma realidade, mas o paralelo que você utilizou, ele funciona muito para o executivo. Quem tem que entregar praça, obra, essas coisas é o executivo. O legislativo, ele tem as emendas lá e acaba trazendo dinheiro para ser usado aqui, e eu, particularmente, eu sou contra. Eu uso porque tem, eu destino porque tem, e as minhas são só as obrigatórias, porque eu sou de oposição, e as minhas são sempre as últimas a serem pagas, porque eu sou de oposição, e eu ainda tenho uma certa dificuldade de fazer chegar onde eu gostaria que chegasse, porque nem todos os prefeitos são alinhados comigo, acho que quase nenhum. Eu não sou alinhado com o governo do Estado, então a gente tem bastante dificuldade, muitas vezes, em relação a isso, mas eu acredito que a função do legislativo deveria ser exclusivamente legislar e fiscalizar. E, claro, fazer o discurso ecoar. Nesse aspecto, a rede social é muito positiva porque as pessoas confundem a função principal do parlamentar. Existe uma contaminação, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, que dizem que a função do parlamentar é trazer dinheiro para cá. Até alguns candidatos tinham como slogan, ele sabe onde está o dinheiro, lembra? Nenhuma crítica a esse cidadão aí, a esse político. É só uma perda da função principal. Nós temos um desvirtuamento das instituições que contamina todas as instituições do Brasil de uma ponta a outra. Ninguém escapa. E a função do parlamentar é parlar, é falar, é denunciar as coisas, é clamar uma verdade que ecoa nos corações e mentes daquelas pessoas que o elegeram. Você é representante de um grupo de pessoas e a sua função principal é fazer a voz dessas pessoas chegar lá em cima. Por isso que eu tomo muito cuidado em ser muito coerente com as pessoas que acreditaram em mim e refletir aquilo que efetivamente eu falei na campanha em cada ato meu, porque foi esse o meu compromisso. Meu compromisso de campanha não foi com entrega de emendas, meu compromisso de campanha não foi com entrega de obras, não, foi levar para lá a defesa de ideias e ideais. Isso eu faço. No entanto, isso acaba se misturando com essas outras coisas, e o que é mais triste, é uma baita de uma fonte de corrupção praticamente sem controle. Por isso, eu acho que isso deveria ser repensado o mais rápido possível. São bilhões e bilhões e bilhões que são destinados por emendas. Isso acaba influenciando o parlamento no seu posicionamento, uma vez que todo o centro é levado a se ajustar àquele que tem a chave do cofre. Isso é uma situação extremamente complicada. Então, veja, para o Executivo, nós temos prefeitos, governadores, tiktokers, que a entrega é muito parca, é muito pequena, mas eles fazem toda uma publicidade, acabam valorizando isso e se beneficiando disso. Em relação aos parlamentares, a divulgação das suas ideias é condição sine qua non para exercício do mandato. Para que você que está nos vendo entenda, é condição indispensável, sem a qual não existe para o exercício do mandato. No entanto, o que me entristece da lacração é que eu vejo discursos muito eloquentes, muito bonitos, muito fortes, mas que são incoerentes. Eu posso dar alguns exemplos para você. Pouco adianta eu pegar e bradar a plenos pulmões no plenário, ditadura, ditadura, e continuar vivendo como se tivesse tudo normal, e não está. Uma das críticas mais duras que eu tenho é o seguinte: o que adianta a gente falar que a gente está vivendo uma ditadura e ir lá registrar a presença e votar como se tivesse tudo normal? Ir para as comissões e se comportar como se estivesse tudo normal? Não está, não está. Então, o mais próximo da coerência que nós fizemos foi a ocupação da mesa, porque essas pessoas, repito, que estão presas, não tiveram acesso sequer a saber qual o fato que levaram elas para lá. Agora, fechando a ideia, nós não devemos ter como objeto da nossa crítica exclusivamente quem faz, mas transcender isso aí, saber por que faz. E isso é um aspecto interessante. Por que tem várias farmácias aqui nas proximidades? Porque vende. Por que no mercado tem cerveja? Porque vende. Entendeu?
Então, esse apelo para a absurdização, o show nas redes sociais, existe porque tem uma massa de pessoas que se agrada daquilo. Isso é fácil de você constatar em qualquer perfil. Se você entrar no meu perfil de rede social, você vai ver que os discursos mais técnicos, que são juridicamente bem construídos, veja, eu tenho mais de 20 anos de advocacia e de cátedra de direito. Sou professor de direito há mais de 20 anos. Então, quando eu trabalho um discurso mais elaborado, mais técnico, que tem um conteúdo mais denso, o grau de engajamento é baixo. Quando eu trabalho um conteúdo que traz mais alarde, que soa mais como denúncia, como Cidade Alerta, por exemplo, aí você tem um engajamento maior. Então, veja, se existe o político que utiliza dessas ferramentas, existe um público que gosta desse tipo de coisa. Eu não estou dizendo que isso é em si mesmo ruim, volto a dizer que para o parlamento é mais do que importante, é fundamental. Veja que um vídeo do Nicolas impediu um sistema todo novo de fiscalização e tributação dos cidadãos comuns, que eles vendem agora que aquilo é para fiscalização, isso que é mentira. Absolutamente tudo que o Estado diz que é para te proteger é, na verdade, para justificar alguma medida de controle, e todas as vezes que você abre mão da liberdade por um pouco mais de segurança, você fica sem liberdade e sem segurança. Então, realmente é muito positivo as redes sociais, principalmente por conta da informação descentralizada e distribuída. No entanto, eu acredito que nós precisamos construir uma base cultural forte para que as questões mais complexas possam ser discutidas na internet também. Porque se nós dependermos dos meios oficiais de comunicação, a mensagem não vai chegar. Sobre essa anistia que você fala que é o foco do PL desde o começo de 2023, já fiz essa pergunta para algumas pessoas da direita. A personificação do Bolsonaro pela anistia, como se fosse a cara da anistia, atrapalhou e atrapalha a vida dessas pessoas, dos civis, vamos dizer assim, nesse processo de dosimetria da pena e até de uma possível liberdade? De maneira nenhuma. Bom, o doutrinador que eu estava tentando lembrar o nome, Damásio de Jesus. Lembro. Damásio de Jesus, ele desenvolveu essa teoria. Mas voltando aqui, em relação à conexão entre a imagem do Bolsonaro e toda essa perseguição que as pessoas sofrem, não existe nexo de causalidade entre a figura do Bolsonaro e os efeitos que estão sendo depositados sobre as pessoas. Muito pelo contrário. O Bolsonaro ele converge toda a representação da direita nacional e é um dos maiores líderes mundiais da direita. A gente tem como foco a defesa do presidente Bolsonaro, não exclusivamente porque somos leais ao presidente, não exclusivamente porque a grande maioria dos parlamentares que entrou nessa nova leva entrou inspirado no presidente, que é o meu caso. Eu costumo dizer até hoje que dos meus votos, um é meu, o resto é do Bolsonaro. Mas, mais que isso, ele representa um símbolo. É a mesma coisa que eu dizer, olha, se estão fazendo isso com o maior de nós, o que não vão fazer com o menor de nós? Por isso que quando se trata de discutir anistia e querem discutir anistia excluindo o Bolsonaro, e eu já vi algumas pessoas que se dizem de direita admitindo isso aí, é absurdo, é inadmissível. Por quê? Porque o maior símbolo de opressão, o maior símbolo de perseguição, o maior símbolo de injustiça tem sido a perseguição feita contra o presidente Bolsonaro. As pessoas que estão sendo perseguidas não devem isso à imagem do presidente, muito pelo contrário, devem isso a um ditador que ultrapassou os limites da lei e hoje rege um processo onde ele é autor, vítima, persecutor, julgador e, se bobear, executor. Então, perceba que não tem como transferir uma responsabilidade do criminoso para a vítima. É aquela mesma coisa, a pessoa foi vítima de assalto, mas ela se comportou como vítima. Não, você está transferindo a responsabilidade. A culpa do mal é do maligno, a culpa do crime é do criminoso. Então, a responsabilidade dessa repercussão tem nome e sobrenome, é Alexandre de Moraes.
A responsabilidade da injustiça que está sendo realizada no Brasil tem nome e sobrenome, é Alexandre de Moraes. Bolsonaro não é mais uma vítima, dentre outras tantas, ele é a principal vítima porque personifica efetivamente a direita no Brasil e, repito, um dos maiores líderes da direita mundial. Então, o que se procura fazer no Brasil, e isso você pode buscar nas notícias que têm repercutido no mundo, é um experimento social, uma forma de você mitigar a polarização. Inclusive, saiu no New York Times essa semana quase que um incentivo à condenação do Bolsonaro, se você for ler, apontando como solução para acabar com a polarização, que é o quê? Destruir um dos polos. Então, veja, muitas pessoas criticam a polarização, mas a polarização nada mais é do que a evidência de que existem pessoas que pensam de um jeito e pessoas que pensam de outro. Esse é o verdadeiro sentido da democracia. Se você aponta como solução destruir um dos polos, você não resolveu o problema da polarização, você instalou uma opressão. E perceba que a última eleição, ela teve isso muito presente, porque eu posso dizer, como professor de direito, que a última eleição foi um teatro. Ela teve vícios processuais graves. Ela teve o dedo na balança, uma mão inteira na balança, que fez com que isso favorecesse mais de um lado. Eu posso citar dezenas de exemplos para você. O mais assustador tudo que nós falávamos era censurado, agora eles poderiam falar tudo e qualquer coisa. Nós tivemos espaço nas rádios proibida, que não foi veiculado, e quando reclamamos, tivemos isso ignorado. Eles podiam fazer qualquer coisa. E quando o Partido Liberal entrou com um questionamento no tribunal sobre o processo, sofreu uma condenação de uma maneira extremamente jocosa e irônica, eu diria até sádica, condenando o partido a 22 milhões. Ora, pelo próprio princípio da inafastabilidade do judiciário, você se socorrer do judiciário deveria ser uma forma de reconhecimento de Estado de Direito. Agora, toda vez que a direita busca o judiciário, ela sofre sanções, isso é um absurdo. Isso é mais um ponto que corrobora com o regime ditatorial. Certo. Sobre Brasília, um pouco, além desse movimento, você também entrou contra o processo e a história da adultização. Isso. No STF. Como que anda essa história? E também, um pouco, até fiz essa pergunta para o senador Nelsinho Trade, acho que foi 2 dias depois do vídeo, ele veio aqui, a gente conseguiu abordar esse assunto. Tem a adultização, tem as redes sociais, como que você vê a culpabilidade dos pais na qualidade de tempo que eles estão dando para os seus filhos e deixando eles mais permissivos a esses abusos nas redes sociais? Tem essa ligação ou você acha que não tem? Bom, a sua pergunta ela tem vários cortes. Para o pessoal poder entender, eu preciso explicar ponto a ponto. Primeiro ponto, a adultização não existe. Isso é pedofilia. Isso é gourmetização da pedofilia. Isso. Tá? Então, as coisas têm que ser chamadas pelo nome. É erotização de crianças, pedofilia, e isso é denunciado pela direita há décadas. Inclusive, somos responsabilizados civil e criminalmente por fazer essas denúncias. Veja o que aconteceu com a Damares quando denunciou Marajó. Ela foi ridicularizada pelos mesmos que levantam a bandeira agora da adultização. Esse é um ponto. Mais que isso, a denúncia que o Felca fez é a mesma denúncia que a Fontinelli fez e foi penalizada disso. Isso tem nome, isso é erotização de criança, isso é pedofilia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, de maneira extremamente sorrateira e cretina, utilizaram um tema de comoção social muito grave, gravíssimo, que é a proteção das crianças, que nenhuma pessoa, a não ser que seja psicopata, é contra, e a esquerda tem se posicionado contra, porque semanas atrás votou contra o aumento de pena contra pessoas que cometessem atos de pedofilia. Mais que isso, nós temos vários projetos que tratam do tema e eles votam contra reiteradamente, desde a castração química até penas mais severas. E aí agora vem utilizando a narrativa da, abre aspas, adultização, que é uma forma de passar um pano, gourmetizar algo extremamente sério, extremamente grave. Inclusive, quando nós passamos aqui no Brasil o filme Sons da Liberdade,
Tá? Eles foram os primeiros a criticar, eles foram os primeiros a perseguir, eles foram os primeiros a apontar o dedo e nos julgar. Essa é uma bandeira nossa de muito tempo atrás. Mas veja, desafio você, leia este projeto de lei. Não tem uma linha, não tem um parágrafo que efetivamente proteja as crianças. Nada. A única coisa que tem ali é censura, absolutamente censura. Dá para o Lula a possibilidade de, numa canetada, regulamentar as redes. Por exemplo, se ali se entender que o meu discurso é um discurso que expõe crianças à violência política, por ser um discurso de direita, tá? Esse programa seu aqui vai ser tirado do ar. O seu canal vai ser tirado do ar. E isso vai ser utilizado exclusivamente contra a direita, porque a ferramenta que eles precisam para nos calar é a censura. A partir do momento que você teve a informação descentralizada e distribuída através da internet, a verdade passou a vir à tona porque as pessoas tinham liberdade de debate. A monopolização do discurso, que acontecia com a mídia tradicional, fazia com que as pessoas tivessem a impressão de que o seu pensamento é isolado. A partir do momento que você permite que todo mundo fale, ainda que existam pontos de mentiras, sim, o que combate a mentira? É a verdade. Então, se você aumenta a possibilidade de discurso, a verdade vem à tona através do debate livre. E é isso que eles querem cercear para voltar a ter o monopólio da narrativa, o monopólio do discurso, porque eles vivem de narrativa. Eles não suportam a verdade. Dito isso, é importante mais um corte interessante. No artigo 40 desse dispositivo, eles positivaram, trouxeram para a lei o que o Alexandre de Moraes inventou da cabeça dele para perseguir o Rumble e o Twitter, que era que existisse no Brasil uma pessoa responsável pela rede. Veja, com isso aí, você está tirando do Brasil a Wikipédia, você está tirando do Brasil o Twitter, você está tirando do Brasil praticamente quase todas as redes sociais e aplicativos que existem, e mais, o efeito que vem disso aí é perseguir pessoas que não têm nada a ver com pedofilia, pessoas inocentes. Por exemplo, já há milhares de canais de crianças que colocavam conteúdo educativo, que não tem nada a ver com exploração de crianças, foram derrubados imediatamente em várias plataformas. Por quê? Porque o jurídico das empresas olhou e falou, olha, essa lei vai trazer penas severas e vai gerar um grande prejuízo para a empresa. Então, de antemão, eles se antecipam e fazem essa contenção de prejuízo, análise de risco. Qual é o objetivo, então? Exclusivamente a censura. Mas aí você citou a ação que eu entrei no STF. É importante dizer que eu não entrei contra o mérito da lei, embora eu discorde de vários pontos dessa lei. Eu entrei contra o fato do presidente da Casa, Hugo Mota, ter feito uma votação a jato. É função fundamental do parlamento discutir cada projeto de lei. Esse projeto não foi discutido. A urgência foi votada com plenário vazio em questão de segundos, e ainda que deputados pedissem a votação nominal, ela foi desprezada. Quando se foi votar o projeto de lei em si, ele não pôde ser discutido, ele foi apresentado na mesa menos de 10 minutos antes da votação. Aí eu te pergunto, como é que você lê uma lei com mais de 40 artigos, em menos de 10 minutos, julga o problema disso aí e apresenta uma proposta? Isso é impossível, mesmo porque as propostas de emenda demandam o colhimento de assinatura dos pares. Ora, se é algo tão bom, se é algo tão importante, por que não se discutiu adequadamente? Ah, não, a sociedade exigiu uma resposta rápida. Pois muito bem, mas uma resposta pífia, mentirosa, que visa exclusivamente censurar, não é uma resposta adequada. Por exemplo, ele traz lá, salvo engano, no artigo 13, a informação de que devem ser disponibilizados aplicativos e dispositivos para que os pais possam limitar conteúdo. Isso já existe. Isso já existe. O que está ali ou é coisa que já existe, ou são coisas voltadas exclusivamente para censura, cheia de cláusulas abertas. O que são cláusulas abertas? São textos sem definição. Bem comum. Você sabe o que é o bem comum? Proteção geral. Você sabe o que é proteção geral? É o que o judiciário falar que é. É o que o executivo falar que é. E você quer ver algo que fica ainda mais grave? O STF já se posicionou que o parlamento,
que tem a função constitucional de limitar as normas do governo, não vai poder mais fazer isso. Então, se o Executivo colocar uma norma que extrapola completamente o poder regulamentar e institui um Ministério da Verdade, como 1984, George Orwell, e censura absolutamente todas as redes, pouco adianta os parlamentares entrarem com um projeto de decreto legislativo para derrubar isso aí, porque o STF já ultrapassou essa barreira, invadiu a nossa competência e tirou essa atribuição. Porque quando nós derrubamos o decreto do IOF, o Supremo não poderia sequer receber uma ação discutindo isso, porque é competência exclusiva do Parlamento. Ele não só recebeu, como derrubou a vontade suprema de todos os parlamentares. E é ali que está a representatividade da população. Simplesmente se lixou para a representatividade, mais uma vez passou por cima da democracia. Então, veja, nós temos um projeto de lei que entrega para o Executivo todas as ferramentas para censurar a população e sem qualquer regime de freio ou contrapeso. Típico do quê? De uma ditadura. Mas vamos mais longe. O meu mandado de segurança, ele trata exclusivamente do procedimento. Perceba, a maior crítica que todos os parlamentares e as pessoas fazem em relação a Alexandre de Moraes é não respeitar o devido processo legal. O que é o devido processo legal? São as regras do jogo. Eu chamo você para jogar futebol comigo valendo um churrasco. Quando você chega lá, você sabe onde é o campo, você sabe qual vai ser o juiz, tudo certinho, está tudo na lei. A gente faz uma espécie de um contrato dizendo qual vai ser o campo, qual vai ser o juiz, quais vão ser as regras do jogo. Isso é o devido processo legal. Aí você chega lá com o seu time e fala, não, agora o campo não é mais quadrado, ele é redondo, você vai ter 2 gols, eu vou ter só 1, eu vou ter 5 goleiros, você vai ter só 1, meu time vai ter 22 jogadores que vão poder pegar na mão, e aí você vai entrar para jogar? É isso que está acontecendo, o desrespeito às regras do jogo. Então, quando o Hugo Mota coloca uma votação a jato, além de quebrar o que nós entendemos juridicamente como boa-fé objetiva, ele quebra o devido processo legal legislativo, porque existem regras para você poder legislar. E isso é direito de cada parlamentar. Então, veja, não foi a oposição que entrou com isso, fui eu que entrei, e não é como a imprensa daqui noticia, Polon se manifesta contra a lei que protege menores. Mentira! Mentira, eu me manifesto contra a censura e me manifesto contra o desrespeito ao processo, porque isso é típico de um Estado de Direito. Se você não respeita, você está numa ditadura. Agora, me causa estranheza nós, mais uma vez, nos levantarmos e ocuparmos a tribuna para denunciar quando isso acontece no Supremo e ficar quieto quando acontece na nossa própria Casa Legislativa. Isso é incoerente. Se você defende a liberdade, se você defende o devido processo legal, é em toda e qualquer circunstância, ainda que isso lhe gere prejuízo direto. Então, por exemplo, em relação ao que eu falei das ferramentas para os pais poderem controlar esse conteúdo, por que não colocaram ali, por exemplo, isenção absoluta de impostos sobre esses aplicativos? Porque aí você criava um incentivo positivo. Você tornar isso aí mais barato. Então, é só censura que tem ali e nada útil. Tanto é que aquele influencer que foi denunciado pelo Felco foi preso antes de qualquer alteração legislativa. E eu desafio você a ler isso aí e achar ali qualquer coisa que proteja alguém de alguma coisa. Eles disciplinam até pormenores de jogos, cara, inviabilizando o mercado de jogos no Brasil. Você sabe o que vai acontecer? Todas as pessoas que cumprem a lei, todas as pessoas que têm um registro regular, vão ter os seus canais derrubados, vão ser censurados, e todos aqueles que cometem crimes que não utilizam o registro regular vão continuar cometendo crimes, porque, no final das contas, não resolve absolutamente nada. Repito, o Estado precisa respeitar o devido processo legal, as leis pré-estabelecidas, e mais que isso, cuidar das crianças, como você bem pontuou na sua pergunta, é atribuição dos pais. Nós não podemos esperar que o Estado substitua a obrigação e o poder-dever dos pais de cuidar dos seus filhos. É a mesma crítica que eu fiz quando aprovaram a legislação que proíbe celular nas escolas. Quem tem que tomar esse nível de decisão são os pais e a escola que tem autoridade naquele lugar. Jamais uma lei federal tratando de algo tão específico e tão pequeno da vida do filho dos outros. E se o filho de determinada pessoa tem uma necessidade especial?
e precisa do celular. E se o pai acredita que o celular é algo melhor do que pior? Essa é uma decisão do pai. Está dentro do pátrio poder. O Estado não tem que se meter nisso aí. Se nós ficarmos permitindo que o Estado se meta nessas coisas, tá? Além de não proteger, nós estamos enfraquecendo as famílias e o pátrio poder. Repito, não estou tratando do texto, que em si é ruim. Uma crítica do texto é direcionada a outra coisa. Mas, por exemplo, na mesma semana que disseram que eu me posicionei contra o projeto que protege as crianças, nas comissões passou um projeto meu de defesa das crianças, aumentando o rigor das penas. Então, você tem a utilização de algo que ninguém vai ter coragem de ir contra para impor mais controle e tirar mais liberdade, porque as pessoas e os parlamentares sabem que no texto da matéria vai vir fulano é contra tal coisa, e ninguém vai se dar o trabalho de ler. Isso a gente vê corriqueiramente. Mas volto a repetir, se a minha preocupação fundamental fosse manter o cargo, eu teria me acovardado quando tantos outros se acovardam. Eu não vou fingir que eu sou parlamentar. Está errado e eu tenho obrigação moral e com o meu eleitor de denunciar o erro. Eu só peço àqueles que me julgam por conta das manchetes que saem, e eu tenho catalogado mais de 3.500 manchetes contra mim, que a gente sabe de onde vem, a gente sabe quem que paga, tá? Com manchetes escandalosas, e se você for pesquisar, não tem nada a ver com o que foi disposto. Eu sei que alguns posicionamentos que eu tenho são polêmicos, e eu banco os meus posicionamentos polêmicos. Agora, o absurdo é utilizarem centenas de blogs para cometer assassinato de reputação. O mais jocoso que tem é um que uma semana me criticou porque eu demorei registrar a presença no plenário, e logo na outra semana me criticou porque eu registrei presença muito cedo. E aí criam toda uma alegoria, outros até já perderam o pudor de xingar e tudo e tal. O fato é que, em última análise, não me atinge, eu não me incomodo mais com essas matérias. Agora, o eleitor precisa urgentemente ser mais cético em relação às publicações. Então, eu não estou pretendendo descredibilizar toda a imprensa, mas convidar o eleitor, antes de fazer um julgamento, leia o que está acontecendo ali e procure se inteirar do que tem ali dentro. Porque é muito fácil você ler uma manchete e sair xingando todo mundo. E aí, eu posso te dar mais um exemplo. Nós tivemos toda uma comoção social por conta da conta de luz. Sim. As pessoas sabem o que está ali? A imprensa noticiou o que está ali? Não, não noticiou. O que foi derrubado não é fator necessário para o aumento da conta de luz. O que vai aumentar a conta de luz é essa política absurda que o PT está fazendo. Ali, exclusivamente, eram políticas de incentivo à energia renovável. E eu pergunto a você, você é contra a energia renovável? Porque eu não posso ser contra a energia renovável, porque o futuro está na energia renovável. E as medidas ali que nós votamos eram para manutenção de incentivos à energia renovável. E aí, um senador, Cleitinho, ele faz de uma maneira completamente desarrazoada, um vídeo com, olha aqui a conta de luz, vai aumentar porque derrubaram o veto. Não, não vai aumentar porque derrubaram o veto. O impacto do incentivo à energia renovável no aumento da conta de luz é ínfimo. O que aumenta a conta de luz é justamente a destruição da economia, a inflação sem controle e as políticas de sucateamento das redes e formas de distribuição e geração de energia. Muito pelo contrário. Então, as pessoas não se informam. Você quer ver um outro exemplo? Eu recebi várias críticas na minha rede social. Como que absurdo, você votou a favor do aumento do número de deputados. Eu falei, mas de onde você tirou isso? A pessoa já vem xingando. Não, está nessa matéria aqui. Eu falei, você leu? Leia. E 90% das pessoas sequer abrem o contraditório, só te xinga. Eu falei, não, leia. Não está dando para entender. Eu falei, não, vou te explicar. Nós votamos contra o aumento, eu votei contra o aumento, tá? Eu vou falar eu, porque nós é muita gente. Eu votei contra o aumento de cadeiras, passou, foi para o Senado. O Senado fez uma alteração dizendo, tudo bem, já que aumentou as cadeiras, que não aumente o custo. Quando o Senado altera uma lei de autoria da Câmara, ela volta para a Câmara para poder votar o que foi alterado. E aí, votar contra era votar contra o aumento de custo. Votar sim não era sobre o aumento de cadeiras, era sim para que não aumentasse o custo.
O que você espera que alguém com o mínimo de sanidade vote? Para que não aumente o custo. E aí a matéria sai. Deputados aqui votaram pelo aumento de favoráveis ao projeto do aumento de deputados. Não, eu não votei favorável ao aumento de deputados, eu votei para que não aumentasse o custo, porque a matéria de aumento já tinha passado. A matéria de aumento de cadeiras já tinha morrido, já tinha passado. Então me sobrou o quê? Votar a favor da limitação de custo. Então é importante que o brasileiro comece a ter esse nível de consciência, porque é o seguinte, o político, você não tem que ser fã dele, você tem que criticar, você tem que cobrar, você tem que acompanhar. Só que ele é um empregado seu. Então eu convido você a olhar minhas redes sociais e ver como é que o pessoal vem com um nível de agressividade e te perguntar, é assim que você trata seus empregados? É assim que você acha que dignamente você tem que tratar o empregado? Então eu acho extremamente válido toda e qualquer crítica, principalmente porque eu não maqueio a minha posição. Eu sou isso aqui, quer as pessoas gostem ou não. Então, se for algo da minha convicção, eu vou sustentar, por mais impopular que seja. Eu não sou uma alegoria, eu não sou um personagem, eu não pareço conservador, eu sou conservador. Essa é a minha raiz, essa é a minha estirpe, é isso aqui que eu vivo. Então, se for algo que você não concorda, que estiver dentro da minha base ideológica e do que eu prometi fazer, do meu comprometi fazer com o meu eleitor, eu não vou maquiar, eu vou manter. Agora, as pessoas, sem ter a menor ideia do que está acontecendo, sua grande maioria, vêm na nossa rede social só para xingar e falam, o maior argumento é, eu pago o seu salário, você é meu empregado. Ótimo, mas é assim que você trata dignamente os seus empregados? Então, eu convido todo aquele que for meu crítico, todo aquele que não concordar com o meu posicionamento, leia, se informe, entenda minimamente o que está acontecendo. Porque as manchetes conduzem a opinião pública e a opinião pública não toma o cuidado sequer de ler o que está ali e, pior, verificar até que ponto é verdade ou não. Vou dar outro exemplo, escala 6:1. O Polon é contra. Não, eu sou contra a forma que foi apresentado. Se você quiser reduzir a escala, você tem que demonstrar de onde vai vir o dinheiro. Eu fiz um projeto de lei defendendo a redução de escala e mostrando de onde vinha o dinheiro. Da onde? Zero as emendas, diminui as regalias. Toda a galera que apoiava a diminuição da escala 6:1, você acha que apoia o meu projeto de lei? De jeito nenhum, porque o interesse é gerar a manchete para poder denegrir a sua imagem. Mas discutir de forma responsável e séria, jamais. É preciso, urgentemente, nós termos a responsabilidade de, toda vez que formos apresentar um projeto que implique em soluções que gerem custo, termos a responsabilidade de dizer de onde esse dinheiro vem. Porque dinheiro tem, precisa ser direcionado adequadamente. Deputado, sobre, já mudando um pouco para as eleições do ano que vem, você tem um nome muito forte para disputar, o Senado ou o governo do Estado. Como que você analisa tudo isso e qual que seria a sua projeção para 2026? Bom, como eu disse para você, minha prioridade é a anistia. Depois de resolver a anistia, nós vamos cuidar disso. Em verdade, eu nunca tive um anseio de participar do Executivo, porque o Executivo demanda algumas coisas que eu ainda, como que eu vou dizer para você, demanda algumas coisas bem específicas que hoje eu me sinto preparado para poder cuidar. Anteriormente, o meu chamado sempre foi para o Legislativo, e eu ainda sinto essa necessidade de estar presente no Legislativo, maiormente porque hoje é o Senado que emperra todas as verdadeiras mudanças que o Brasil precisa, seja na minha pauta principal de legítima defesa, tem um projeto amarrado lá há anos, desde antes de eu ser deputado, na questão dos decretos que desarmam o Brasil, o PDL está parado no Senado, na Câmara a gente aprovou, o sistema de freios e contrapesos está no Senado para frear o Supremo. Então, veja, a parte do Legislativo demanda muito, mas é muito confortável você querer mudar o país, mas não cuidar da sua cidade e do seu estado. Então, hoje, eu quero ser governador do Mato Grosso do Sul, eu tenho esse anseio, eu acho que existem recursos que são mal utilizados, eu acho que nós temos a condição de ser um estado pujante e forte.
como eu disse várias vezes para várias pessoas, até comentei com você aqui antes, você atravessa o fronteiro do Mato Grosso, a impressão que você está é num estado bem gerido. Você atravessa para Goiás, mesma coisa. São Paulo, mesma coisa. Minas, mesma coisa. Paraná, mesma coisa. Até quando você vai para o Paraguai, te dá a impressão de que está melhor. Aí você pega o Mato Grosso do Sul, que em relação aos números estaria crescendo economicamente, mas o Estado não tem recurso para transformar isso em benefício para a população. As rodovias estão sucateadas, a gente ainda tem ponte de madeira, as vicinais inviabilizam muitas vezes, o custo de produção fica inacessível, e nós passamos do momento de industrialização. Em todos os outros estados que a matriz é agropecuária e de fonte primária, já existe um movimento de industrialização muito forte. Aqui no estado isso está começando a acontecer, mas eu acredito que precisa ser de uma maneira mais incisiva e, principalmente, que esses recursos retornem em prol da população, através da infraestrutura e, mais que isso, nós precisamos de um sistema de assistência social e segurança que seja mais viável, que possa entregar efetivamente para quem precisa e proteger efetivamente o cidadão do Estado. A folha de todas as polícias nossa está defasada, o quadro da polícia está defasado, a saúde está defasada, então eu acredito que se houver rigor na gestão, eu acho que existe espaço para o nosso Estado superar todos esses outros, porque como o Brasil tem vocação para ser o celeiro do mundo, na minha concepção, Mato Grosso do Sul tem vocação para ser o celeiro do Brasil. São vários os desafios, mas, como eu disse a você, eu não penso nisso agora. Meu foco agora é a anistia. E, claro, há também que se considerar o fator determinante para o futuro e liberdade do nosso país da composição do Senado em 2027, né, que a eleição é 2026. O fato é que tanto o governo quanto o Senado demandam construções mais complexas, ninguém alça uma expressão, seja de governo, seja de Senado, porque quer, né? É igual aquela piada da escola do X-Men, o cara chegou para o professor Xavier e falou assim, o professor Xavier perguntou para o cara, qual que é seu poder, X-Men? Falou, meu poder é querer. Querer não é poder, né? Então, simplesmente querer não é adequado. Você precisa de uma estrutura, você precisa de uma composição, você precisa de um alinhamento, tá? Então, muitas pessoas dão como certa a eleição do Reinaldo, por conta do histórico dele na política, e eu sempre deixei bem claro, o meu problema é com a legenda que ele representava, eu nunca apresentei nenhum ponto pessoal a respeito dele, eu respeito ele como político, o que ele faz como político é incontestável, tanto que, de maneira muito eficiente, ele conseguiu criar uma unanimidade entre todos os partidos, em volta do nome dele, vai do PT até o PL. Não vou julgar os métodos, mas a gente tem que reconhecer que ele sabe fazer. Ele sobrepujou todos os seus adversários. A gente tem que reconhecer isso aí. Então, as pessoas dão o nome dele como um nome muito forte para o Senado. Agora, eu acredito que há espaço para um nome de direita. Eu acredito que há espaço para um candidato que efetivamente tenha preparo técnico, capacidade de argumentação e, principalmente, coragem e disposição para enfrentar o sistema. Então, a gente percebe nas ruas que a direita está se sentindo muito desconfortável por não sentir a presença de um nome forte que possa ocupar esse espaço. Eu vejo que, em existindo esse nome, o fato da outra cadeira já está com forte possibilidade de já ter dono, nós pelo menos teríamos um que pudesse enfrentar o sistema. Agora, a direita tem que ter maturidade para entender o seguinte, se lançar 10 candidatos de direita para o Senado, não vai entrar nenhum, porque não tem segundo turno, é um turno só. Então, perceba que a briga é pelo primeiro ou pelo segundo voto, não se vota duas vezes no mesmo candidato. Então, supondo que o primeiro voto do sujeito é fulano e Beltrano, aí o outro voto é fulano e ciclano, fulano e outro cara. O que vai acontecer? O centro vai sobrepujar a direita e vai acabar ocupando espaço. Então, para que a gente possa converter todos os votos para um candidato de direita, nós temos que trabalhar para ter um senador de direita só, porque senão dilui e aí nós acabamos sendo engolidos pelo centrão, pela esquerda, porque a esquerda vai concentrar seus votos tudo num só.
Então, o sujeito que votar na esquerda vai falar, bom, meu primeiro voto é para a esquerda, o segundo vai ser no centro. A direita vai ter um monte de candidato, vai falar, bom, o primeiro voto é nesse aqui, o segundo é no centro. Aí o que vai acontecer? Se você dilui os votos da direita, vai entrar só o centro, que é onde vão convergir o segundo voto da esquerda e da direita. Então, é necessário que nós tenhamos uma candidatura forte ao Senado de direita para convergir todos os votos da direita e do centro, porque a maioria das pessoas de centro tem tendência a se voltar para a direita, porque o nosso Estado conserva algo em torno de 60% a 70% de eleitores de direita ou centro-direita. Então, dessa forma, a gente consegue assegurar pelo menos uma cadeira efetiva para um senador combativo e com disposição e capacidade técnica de fazer esse enfrentamento. Tá certo. Hugo Mota e Davi Alcolumbre estão correndo risco de ser impeachmentados e até assumirem outras pessoas assumirem a cadeira deles? Não, hoje não. A não ser que o cenário mude muito. O Davi Alcolumbre entrou com muita força no Senado. Então, para que se provoque um impeachment, é necessário vários fatores, e um desses é o número de apoiamentos. Então, o fato de ter 41 senadores favoráveis ao impeachment do Alexandre de Moraes não quer dizer que esses 41 senadores são favoráveis ao impeachment do Davi Alcolumbre. Perceba que, para que um membro da mesa seja deposto, ele tem que estar muito, muito enfraquecido a ponto de eu não oferecer risco para aqueles que o enfrentarem. Porque, como eu disse aqui, o presidente da mesa ele pode afastar você imediatamente, se ele quiser. É muito poder concentrado. Então, hoje não existe esse cenário nem em relação ao Davi, nem em relação ao Hugo Mota. Então, um ato de enfrentamento ao Hugo Mota, como eu venho fazendo ultimamente, é, na verdade, uma operação muito arriscada, porque eu posso, por exemplo, amanhã amanhecer fora do parlamento. Mas o meu compromisso com as pessoas de defender a liberdade a todo custo inclui no todo custo o risco de perder meu mandato. Eu não vou recuar com o intuito de preservar o meu mandato. Eu acho que a liberdade do meu país vale muito mais do que qualquer carreira. Tá certo. Daqui 10 anos, qual que é a sua pretensão? Rapaz, daqui 10 anos a minha pretensão é estar morando numa fazenda sem energia elétrica, puxando água na corda e bem tranquilo ali. Daqui 10 anos eu vou estar com... Não, ainda mais um pouco. Daqui 25 anos isso aí. Daqui 10 anos, minha pretensão é poder ver meus netos crescerem, porque meus filhos perderam muito isso de mim. Eu sempre estava... As pessoas não me conhecem aqui no estado tão bem quanto no resto do Brasil. Por incrível que pareça, eu tenho uma repercussão bem maior lá fora, tanto que a imprensa noticiou que, segundo eu vi na imprensa, eu não tive acesso a essa informação, que eu estaria sendo cotado para substituir o Tarcísio no eventual governo de São Paulo. Eu confesso que eu fui pego de surpresa, ninguém falou comigo ainda sobre isso, mas isso demonstra o tamanho e a repercussão que a gente tem fora do estado. Infelizmente, aqui dentro do estado, eu não tenho o mesmo tamanho que eu tenho fora. Então, esse tamanho foi construído ao longo de 20 anos. Por isso, eu deixei sempre claro que o meu antagonismo com o PSDB não é por conta de pessoas, é porque o maior antagonista da minha pauta principal, que é a legítima defesa, historicamente, é o PSDB, sempre foi. Então, as pessoas não conseguem compreender isso, que quando a gente faz uma política do Legislativo Federal, a gente não pode parar o olho ali no Rio Paraná, a gente tem que olhar para diante. Sim. E isso acaba refletindo aqui. Desse modo, a minha intenção primordial é poder fazer um bom trabalho, nunca me envergonhar dos atos e decisões que eu tomei, como eu tenho feito até hoje, nunca voltar atrás na minha palavra, como eu tenho feito até hoje, e, independente de qualquer cargo ou profissão, saber que onde eu estiver eu vou estar servindo a Deus, que esse é o meu propósito maior. Se você for analisar politicamente, e você trabalha com isso, você tem uma visão política muito acurada, você vai ver que a minha eleição não foi atípica. Minha eleição foi quase um milagre. Eu lanço a minha pré-campanha a menos de 2 meses da eleição. Então, não tinha base no Estado. Eu vou para essa pré-campanha sem dinheiro. Eu vou para a campanha sem apoio de nenhum grupo político aqui do Estado. Eu não tenho vereadores, e para você ser deputado federal, você tem que ter um leque de vereadores. Eu não tenho prefeitos, e para você ser deputado federal, você tem que ter prefeitos. E nem dinheiro. E ainda assim, eu não fui só eleito como eu fui o mais votado.
Então, eu tenho consciência que o meu mandato decorre da providência e tenho a obrigação de ser fiel a essa providência até o final. Então, como eu me vejo daqui a 10 anos? Me mantendo fiel ao propósito que Deus me deu. E as pessoas, eu vi outro dia na internet uma pessoa falando, esse negócio de propósito de Deus é muita pressão, eu tenho que pagar boleto, tem que isso e aquilo, ainda tem que saber qual que é o propósito. A leitura não é essa. Você, silenciando o coração e olhando para dentro, você consegue entender o seu propósito. E não existe conforto maior do que viver no propósito. Quando você vive no propósito, você não teme a escassez, você não teme a adversidade, você não teme seus inimigos, você não teme sequer a morte, porque você sabe que você está num caminho que alguém muito maior que você elegeu para você, que é o próprio Criador. Então, eu costumo dizer, as pessoas falam, por que você não é reativo em relação àqueles que te atacam? Por uma razão muito simples. Meu patrão, que zela por mim, não dorme. Então, quem me ataca sabe que está atacando o empregado e que vai ser cobrado pelo patrão, que é Deus. Então, eu tenho muita tranquilidade em relação aos ataques, aos assassinatos de reputação, eu tenho muita tranquilidade em relação às perseguições que eu sofro, porque eu sei que quem vai me justificar não dorme. Certo. Para encerrar, como que você vê, quem você acha que pode transferir? Transferência de voto do Bolsonaro deve ir para qual pré-candidato ou possível presidenciável? Olha, eu confesso a você que eu ainda trabalho com a possibilidade do Bolsonaro presidente. Certo. Eu não cogito outro nome. Eu vi que o Eduardo se posicionou, mas se posicionou no seguinte sentido, já que estão se posicionando, ele se viu na obrigação de se posicionar também. Mas, hoje, meu candidato é Jair Messias Bolsonaro, e as pessoas podem falar, é impossível. Não, não é. O Lula estava na cadeia. Então, a verdade é o seguinte, tudo vai depender do bom senso dos julgadores de retomarem o status de normalidade, porque a inelegibilidade do Bolsonaro é um assinte, um absurdo, é grotesco. Então, hoje, o meu presidente continua sendo Jair Messias Bolsonaro. Certo, quero agradecer muito a sua presença aqui, deputado. Muita saúde, muito sucesso aí. Qual for o seu caminho em 2026 e também no seu trabalho aí na Câmara Federal. Sucesso e quando quiser, o estúdio está à disposição de vocês. Bom, muito obrigado, agradeço a oportunidade e certamente estamos em oração aí já há bastante tempo para que tenhamos firmemente a decisão pautada no propósito. Eu tenho feito uma oração já há algumas semanas, acho que já retomou meses, que é o seguinte, Senhor, não permita que eu atrapalhe o que o Senhor pretende para mim. E a providência tem me guiado. Eu, durante um ano, me mantive em silêncio por conta de preservar o presidente Bolsonaro de qualquer turbulência. Eu sabia que quando eu começasse a manifestar, e manifestar a minha indignação, geraria um tipo de turbulência. E fui à manifestação do dia 3, pretendendo me manter em silêncio e, como faço desde 2007, participar das manifestações contra a esquerda e, no caso específico, em favor da anistia. Então, acabou que eu fui publicamente desafiado e acredito que essa imprudência de quem me desafiou decorreu justamente da providência, porque nunca há uma folha sem que Deus permita. Acredito que o endurecimento do coração do Alexandre de Moraes e de outras autoridades também é providencial, como Deus endureceu o coração do faraó. Então, Deus sabe a minha Constituição e sabe que me fez com mais coragem do que juízo. Então, acredito que o que vai acontecer nos próximos desdobramentos, certamente vai ser em decorrência disso aí. E creio que um homem sozinho com Deus é maioria. Então, independente do cenário, seja governo do Estado, ou seja qualquer outra coisa, não vou medir isso aí, eu vou deixar nas mãos daquele que eu deixei lá atrás, antes sequer de fazer parte da política partidária, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele encaminhou tudo de maneira extremamente ajustada lá em 2022, eu tenho convicção que o mesmo vai acontecer em 2026. Tanto se for da vontade para uma coisa ou para outra, eu
estou pronto para responder. Como a gente diz em latim, ad sumus. Estamos prontos. Tá certo. Aqui, mais um Conversa Franca. Aqui não tem mimimi. Até a próxima. Fechou.